Gente bonita, tudo bem com você? Que bom, mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum. Não é um papo de especialista para especialista, a gente não é tão especialista assim. Tudo que a gente deseja é que você tenha contato, uma aproximação maior com o texto de um livro milenar, que traz muitas coisas e pode nos ensinar muitas coisas para melhorar o nosso dia a dia. Nós temos falado esses dias sobre depressão e ansiedade. No vídeo anterior a gente comentou um pouco sobre isso num profeta do Antigo Testamento, né? E eu não vou dar aqui a dica, eu quero que você assista o vídeo. Mas uma coisa que a gente precisa realmente mencionar. A gente reconhece, a gente sabe, muitos estudiosos, muitos profissionais de saúde dizem que a depressão ela pode sim ser algum tipo de distúrbio bioquímico. Mas a nossa máquina hoje, essa máquina chamada corpo humano, um organismo tão complexo que é motivado aí por uma alimentação que não de repente não está balanceada, muito produto alimentício, muito industrializado, muita coisa bastante saturada, enfim, muitas coisas, muitas situações que juntas elas podem causar algum tipo de distúrbio. E aí esses distúrbios eles descambam para alguma insuficiência hormonal, alguma coisa que faz com que o nosso corpo ele grite e eventualmente a pessoa ela possa de fato entrar num quadro depressivo. Mas o que nós estamos dizendo aqui não é simplesmente esse quadro depressivo que é por fruto de distúrbio, por desequilíbrio bioquímico, hormonal ou uma alimentação. Não, o que a gente está dizendo é que a Bíblia ela traz trechos falando que personagens dali da sua história eles traziam traços de ansiedade e eventualmente depressão. E é interessante como eles se lançavam para o sagrado, para o divino, a fim de aplacar, né, de tentar de alguma maneira diminuir essa dor, esse peso que elas traziam consigo. Hoje eu quero trazer para você um salmo que é um verdadeiro comprimido contra a ansiedade. E é muito interessante que esse salmo ele traz elementos que nos remetem em memória a coisas que nos acalmam. Eu falo do Salmo 23. E eu queria que você me acompanhasse na leitura. O Salmo 23 ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O final do salmo diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É um salmo atribuído a Davi. Davi é esse personagem que em muitos dos salmos você percebe um peso de espírito. É alguém que de alguma maneira, em muitas situações, muitas circunstâncias, está angustiado e ele ora, ele fala com o sagrado, fala com o divino e busca a Deus. Olhando para esse salmo, a primeira parte dele, dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aqui, gente, a gente fica muito tentado a acreditar que se refere a alguma coisa material. Mas eu digo para você e eu quero que você acredite em nós. Aqui a fala não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará no sentido material. Mas se a gente fosse reescrever esse trecho, esse texto ficaria mais ou menos assim: o Senhor
é o meu pastor e de nada mais preciso. No sentido de é Ele que aplaca toda aquela querência que vem do fundo da minha alma. Então tudo aquilo que de alguma maneira me ansia, me angustia, me aperta o peito, eu lanço na mão dele, eu lanço perante ele, porque é isso que o trecho diz logo em seguida, dizendo que ele, o Senhor, o sagrado, o divino, ele é capaz de fazer o salmista repousar em pastos verdinhos, levando ele para junto de águas tranquilas, de descanso. E aí o que acontece? O trecho no versículo 3 diz: refrigera-me a alma. Eu fico imaginando, gente, aquele camarada que está super cansado num dia de sol, deitando numa grama verdinha, à sombra de uma árvore, à beira de um lugar onde tenha muita água tranquila, e o cheiro da água, com aquela sombra, uma brisa, um pasto verde, o acalma. Não é à toa que há um pequeno livrinho chamado A Psiquiatria de Deus. Nesse trecho, nesse texto, é um livrinho bem pequenininho. O autor ele conta a maneira como ele tratava no seu consultório alguns pacientes que vinham para ele, né, para buscar algum tipo de alívio. E claro, dentre algumas coisas que ele tinha que dizer, eventualmente sim, ele receitava alguma coisa, mas ele dizia: olha, leia o Salmo 23 pelo menos 3 vezes ao dia, mais devagar. É como se fosse um comprimido que ele tomasse, o paciente tomasse pela manhã, no almoço e ao anoitecer. E esse salmo, ele fazia com que o paciente, já na outra consulta, fosse capaz de dizer: olha, realmente eu senti alívio, eu vi que melhorou. Gente, o que eu quero trazer para você é que muitas vezes a gente, tendo um simples ato de fazer como foi feito, como o salmista sugere aqui, parar para ouvir o sagrado, parar para ouvir o divino, parar para ler, parar para pensar, simplesmente parar, já pode ser para nós uma espécie de pausa na ansiedade e, quiçá, na depressão. Quando a gente olha para esse texto, a gente se recorda de que há um sagrado muito maior que nós, que nos conhece muito bem e é capaz de aplacar a ansiedade que abate a nossa alma. Por isso, nesse Salmo 23, ele traz para nós uma ideia de remédio, mas não remédio para remediar, mas vamos dizer assim, para curar. A palavra, a Bíblia, o trecho, os textos bíblicos, eles também são poderosos comprimidos para aplacar a ansiedade da nossa alma. Bíblia do Zero, obrigado pela sua companhia, seja bem-vindo.